Olá, gente, tudo bom? Vamos continuar discutindo sobre o processo de escravidão no Brasil, tratando agora de forma específica, né, da diferença entre a escravidão indígena e a escravidão negra. São dois grupos, os únicos dois grupos que foram escravizados no Brasil durante o período colonial e também durante o período regencial e imperial. Ou seja, a escravidão no Brasil foi uma instituição, foi um modelo de exploração que foi implantado no nosso país a partir de 1530 e ela somente acabou no finalzinho do século XIX, em 1888, quando houve a assinatura forçada da princesa Isabel, né, a assinatura da Lei Áurea, que ocorreu em 1888. Essa lei acabou, né, proibindo o trabalho escravizado. Então, ao longo da história do Brasil, né, principalmente do período colonial e imperial, dois grupos que foram escravizados, né, de forma inicial os povos nativos ou povos indígenas e depois sendo substituído aos poucos pelos negros africanos, né? Então, a implantação da escravidão no Brasil, ela ocorreu, como disse no início da nossa conversa, a partir de 1530, quando os portugueses vão iniciar o que a gente vai chamar de ocupação da América Portuguesa ou da ocupação do território brasileiro, né, por meio das capitanias hereditárias, né, quando nós destacamos a questão do período pré-colonial, né, quando houve uma relação de forma inicial, uma relação escravizada dos povos indígenas, a princípio de forma inicial pelo escambo, quando os indígenas realizavam trabalhos forçados e em troca recebiam alguns objetos, algumas mercadorias. Essa forma de escravização inicial foi chamada de escambo e foi praticada pelos povos indígenas. Com a ocupação de forma mais forte do território brasileiro e a implantação de um modelo econômico, de um sistema econômico no Brasil que necessitava de uma grande quantidade de trabalhadores, os portugueses sentiram a necessidade, né, de adquirir trabalhadores forçados, né? Ou seja, os portugueses sentiram a necessidade de escravizar pessoas. O primeiro grupo a ser escravizados, o primeiro grupo a ser forçados a trabalhar foram os povos indígenas. E essa escravidão indígena, ela foi utilizada, né, em alta escala, ou seja, de forma muito forte em todo o continente americano, não só no Brasil, mas em todo o continente americano, né? Mas como se deu de fato a escravização indígena e qual a diferença da escravidão indígena para a escravidão africana, para a escravidão negra? Os indígenas, como nós destacamos, foram os primeiros grupos a serem escravizados no país, no Brasil, quando o território ainda era colônia de Portugal. Mas aos poucos essa mão de obra, né, essa escravidão indígena, ela vai sendo substituída, né, pelos escravizados africanos, aliás, né, pelos escravizados africanos, ou seja, pelos povos negros. Mas essa mudança da escravidão indígena para a escravidão negra, para a escravidão africana, ela não ocorre de forma rápida, né? Ao contrário, ela ocorre de forma lenta e em muitos casos a escravidão indígena e a escravidão negra, elas continuaram existindo ao mesmo tempo, né? Em alguns locais da América Portuguesa, inclusive, né, os trabalhadores indígenas, os escravizados indígenas, foram sendo substituídos pelos negros africanos já no século XVII, né, enquanto que em outras localidades essa substituição ela só vai ocorrer a partir do século XVIII. Os indígenas, eles foram escravizados de forma inicial, né, foram os primeiros povos escravizados porque eles eram os únicos grupos que estavam em grande quantidade, né,
no Brasil quando os portugueses aqui invadiram o nosso território. Então os indígenas eram os únicos grupos no Brasil que podiam ser explorados, que podiam ser escravizados. Não existia outro grupo. Então essa é uma ideia importante que vocês precisam compreender, né? Afinal de contas, vocês poderiam perguntar: Nicolau, mas por que os indígenas foram os primeiros grupos a serem escravizados e não os africanos? Então, a resposta está justamente nesse sentido, de que os indígenas foram os primeiros povos a serem escravizados porque eles eram os únicos disponíveis, os únicos grupos que estavam no Brasil quando os portugueses aqui invadiram o nosso território. Portanto, eles eram os únicos grupos que foram, os primeiros grupos, aliás, que foram explorados e, portanto, escravizados. A escravização indígena ela era mais barata do que a escravidão negra, né? E uma série de fatores vai colaborar para isso. Vamos tentar entender a partir desses fatores. O primeiro deles é relacionado a uma questão cultural. Explica para nós, Nicolau, como é que isso funciona. Perceba, os povos indígenas estavam, isso é cultura, é da cultura indígena. Então, os povos indígenas estavam acostumados a uma rotina de trabalho, né, em que produzir para exportação, ou seja, produzir para vender, não fazia parte da rotina indígena, né? O que fazia parte da rotina indígena era uma produção de mercadorias, uma produção de alimentos que servia exclusivamente para subsistência. Explica, Nicolau, esse conceito de subsistência. É o seguinte: os povos indígenas produziam apenas para o seu sustento. Então, subsistência para o seu sustento. Perfeito? Além disso, há um outro fator de que o trabalho na lavoura, o trabalho na agricultura, na visão dos grupos indígenas, não podiam ser feito pelos homens. O trabalho na lavoura, o trabalho na agricultura era função das mulheres indígenas. Essa é uma questão cultural de suma importância que vocês precisam compreender. E isso vai contribuir para a questão da questão de que o trabalho indígena, da escravidão indígena, era mais barato do que a negra, né? Do que a africana. Um outro complicador, né? Uma outra questão está relacionada à diminuição da população indígena, sobretudo no litoral, uma vez que, e isso é um fator biológico que vai explicar, né? Ou seja, por que está havendo uma diminuição da população indígena? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vão trazer uma série de doenças que os indígenas não estão preparados para absorver essas doenças e vão, de um certo sentido, adoecer, e isso vai contribuir para a diminuição da população indígena, porque eles vão falecer com mais frequência, né? Então o fator biológico vai explicar isso. Então essas doenças trazidas pelos portugueses eram avassaladoras, eram terríveis para os nativos, para os povos indígenas, mas também os conflitos com os portugueses, né, dos povos indígenas com os portugueses, acabaram resultando também na morte dos povos indígenas. Não só na questão das doenças trazidas pelos portugueses, mas o conflito, uma resistência dos povos indígenas que entraram em conflito com os povos portugueses, acabaram diminuindo a população indígena, porque eles iriam falecer com isso, né? Iriam resultar na morte da população indígena, né? Nós vamos tratar em outra oportunidade da resistência indígena, da resistência negra à escravidão, tá bom? Nessa conversa, nós vamos tratar simplesmente da diferença da escravização indígena para a escravização negra, a escravização africana, né? Um outro detalhe, né, que vai pesar para a questão da diminuição da escravização indígena, da diminuição da população indígena, né, e tudo mais. Os jesuítas criaram suas missões no interior da América Portuguesa e vão iniciar o que a gente vai chamar de catequização dos povos indígenas, né? E exploração da mão de obra desses produtos agrícolas. Perceba,
historiadoras como Lilia Schwartz e Heloísa, né, elas vão comentar que a concentração de indígenas nas missões jesuíticas mostrou-se problemática, porque ela vai favorecer, né, a proliferação de epidemias, né, a proliferação de doenças. Né? Perceba, a atuação dos jesuítas contra a escravização dos povos indígenas, isso nós já destacamos em outras oportunidades, não é porque a Igreja Católica, não é porque os padres jesuítas fossem bonzinhos e queriam, de fato, que os povos indígenas não fossem escravizados. É uma questão muito mais, questão de você obter muito mais fiéis do que propriamente ser defensor dos povos indígenas, né? Então, o interesse dos jesuítas, o interesse da Igreja Católica estava relacionado muito mais em obter fiéis, né, do que em ser um defensor dos povos indígenas e em ser em rebater a escravidão. Não era esse o interesse da Igreja Católica e, portanto, não era o interesse dos padres jesuítas. A atuação dos jesuítas contra a escravização dos povos indígenas acaba criando um conflito com os colonos que estavam interessados nessa escravização. Eu lembro que a pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena, ela vai resultar em uma série de leis que determinam a proibição da escravização indígena, né? Leis em 1570, leis em 1587, lei em 1595 e leis em 1609, ou seja, leis no século XVI e no século XVII, para que a escravização indígena não acontecesse. Essas leis defendiam que somente em caso de guerras justas é que os indígenas poderiam ser escravizados. Ou seja, isso nós já explicamos em outras oportunidades também. Mas só relembrando, as guerras justas, a escravização dos povos indígenas somente poderia ocorrer em caso de guerras justas, era uma defesa dos jesuítas. E como é que isso funcionava? Somente se os indígenas se revoltassem contra a escravização, somente se os povos indígenas não oferecessem resistência é que eles poderiam não ser escravizados. Do contrário, se eles oferecessem resistência, se eles fossem contra os colonos portugueses, se eles acabassem fugindo, se eles entrassem em conflito com os portugueses, é que essa escravização ela poderia ocorrer, né? Então, a partir dessas leis, os indígenas, né, foram escravizados em grande quantidade. Apesar, inclusive, dessas leis, os indígenas foram escravizados em grande quantidade e em locais. Tá bom? E a escravização africana, como é que ela ocorria, né? A substituição da mão de obra indígena, a substituição da escravização indígena para a escravização negra, a escravização africana, foi uma tendência que aconteceu em toda a América, não somente no Brasil, né? No caso do Brasil especificamente, essa migração, né, não foi uniforme, ou seja, ela não aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Em cada local teve fatores específicos, né, que contribuíram para que essa migração fosse mais rápida e para que essa substituição da escravização indígena para a escravização negra ocorresse também de forma mais rápida ou de forma mais lenta, né? A migração para a mão de obra africana deu-se com o crescimento do comércio, né, que atravessou os séculos, inclusive a partir do tráfico negreiro. O tráfico negreiro, inclusive, era uma atividade que obtinha escravizados africanos em regiões litorâneas da África e acabavam transportando, levando à força esses negros africanos para o continente americano e para o Brasil a fim de revendê-los. A substituição do indígena pelo negro africano, ela está diretamente relacionada com a necessidade de trabalhadores escravizados e com a diminuição e também com a disponibilidade dos povos indígenas, ou com a falta de disponibilidade dos povos indígenas, né? Com todos aqueles fatores que nós citamos lá atrás. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio, né? Comércio de povos, né,
comércio de negros africanos, fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções alarmantes, proporções gigantescas na América Portuguesa, né, no Brasil, e isso fosse responsável pelo desembarque, né, de quase 5 milhões de negros africanos aqui no nosso país. O preço de um escravizado africano, um preço de um escravizado negro, era, por sua vez, né, um impeditivo, né? Ou seja, era uma dificuldade para que algumas pessoas pudessem ter escravizados. Eu lembro que um escravizado africano era 2 ou 3 vezes mais caro do que um escravizado indígena. Bom, então durante todo o século XVI, os africanos, né, eles eram escravizados em menor número do que os indígenas no Brasil, e somente eles acabaram se tornando maioria, ou seja, os escravizados negros somente se tornaram maioria no Brasil apenas nas primeiras décadas do século XVII. Em alguns locais isso vai demorar para acontecer, e somente os negros africanos vão se tornar escravizados, em maioria, apenas no século XVIII. Lugares como Bahia, por exemplo, devido à sua prosperidade, conseguiram fazer essa mudança já na passagem do século XVI para o século XVII. Isso explica, inclusive, porque que a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de negros no Brasil. Eu lembro também que a alimentação dos escravizados era péssima, né, e por isso faziam... né, e por isso muitos deles acabavam falecendo nessa travessia, como já dissemos em outras oportunidades. O trabalho era exaustivo, né? Podendo chegar a quase 20 horas por dia, né? E as rotinas de violência eram constantes, né? Esses escravizados, eles eram transportados para a América em condições péssimas. Isso também nós já destacamos em outras conversas, né? Eles eram transportados no dia a dia, eram violentados de todas as formas, e essa rotina desumana fazia com que alguns deles optassem por cometer suicídio, né? Isso também era uma forma de resistência à escravidão, mas nós vamos tocar nessas formas de resistência também em outros momentos, tá bom? Na nossa próxima conversa nós vamos destacar, nós vamos conversar exclusivamente sobre as resistências negras e as resistências indígenas às formas de escravidão, tá bom? Então, nessa conversa nós destacamos as diferenças entre escravidão indígena e escravidão negra, escravidão africana. Perfeito? Eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa conversa, e na nossa próxima conversa nós vamos tratar, como dissemos, de forma exclusiva das resistências indígenas e das resistências negras africanas à escravidão.